Acho que agora está indo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro ciclo de formação da Curadoria de Estudos Coreanos. Estamos muito felizes com a presença de todos, todas e todos aqui nesse evento. E estamos muito felizes também da presença do embaixador, do cônsul honorário Christian Kim, aqui com a gente. Ele filho de imigrantes coreanos que vieram da Alemanha para o Brasil na década de 70 para atuar em Curitiba, construir sua carreira na área de Executive Search and Human Resource Consulting, fundador e Managing Partner da NABI Capital Humano. Christian graduado em Administração pela FAI Centro Universitário do Paraná, pós-graduado em Marketing também pela FAI Paraná, mestre em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Além de ter realizado cursos de educação executiva no IMD e Yale, tem carreira de mais de 25 anos como empreendedor executivo e professor universitário, atualmente ministrando aulas na pós-graduação em Gestão de Negócios da FAI Business School. O senhor Christian Kim, ele é cônsul honorário da República da Coreia do Paraná, e hoje vai conversar com a gente um pouquinho sobre os 80 anos da libertação da Coreia. Muito obrigada pela sua presença e pode ficar à vontade. Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, dá para ouvir bem. Tá bom. Bom, antes de mais nada, muito boa noite a todos. Para agradecer a Clara e a Vitória, Curadoria de Estudos Coreanos, Coordenadoria de Estudos da Ásia, Centro de Estudos Avançados e Universidade Federal de Pernambuco pelo convite. Quero parabenizar, mais do que agradecer pelo convite, quero parabenizar a iniciativa, né, de dedicar tantas horas e tantas cabeças tão interessantes para estudar tudo relacionado à Coreia, e isso obviamente cria pontes, aproxima os povos, né, apesar de tanta distância geográfica. Bom, falo aqui de Curitiba. Hoje vou falar um pouquinho com vocês aí sobre 80 anos, então, da libertação da Coreia, tá? Só um minutinho. Bom, a Clara já me apresentou, mas então eu estou honorário então mais ou menos 1 ano e meio. Muita gente me pergunta, né, tá, mas o que o cônsul honorário faz, como é escolhido e tal, então talvez isso seja dúvida de mais gente. Eu considero que o trabalho do cônsul honorário é trabalhar e a aproximação, a ponte, nesses três princípios. Negócios. Então, tudo que estiver relacionado a esses três principais pilares faz parte aí do meu desafio pessoal, né, de fazer essa aproximação entre dois povos. É uma atuação 100% voluntária, né? Então as pessoas são escolhidas e desempenham essas funções aí de pagamento, né? Mas no meu caso, que sou brasileiro, nascido e criado aqui em Curitiba, mas filho de imigrantes coreanos, é uma honra, né, e uma satisfação muito grande poder trabalhar, fazer esse trabalho tão nobre, tá? Bom, para a gente começar, né, vamos contextualizar um pouquinho o que é esse Gonbokjol, que é o Dia da Libertação da Coreia, que é o dia 15 de agosto, tá? Que é o dia do fim da ocupação japonesa no território coreano. Tá? Então, é o dia que a Coreia recuperou sua independência. Essa ocupação japonesa aí aconteceu de 1910 a 1945 anos, então foram 35 anos, tá? De um período muito difícil para a história da Coreia, né? E a data é celebrada, então, desde 1948, que é o ano da fundação da República da Coreia,
ou por aí a gente escuta também bastante Coreia do Sul, né? Mas o que significa essa palavra? Tá? Então, o termo é composto por três partes: Guan, luz; Bok, retorno, restauração; e Jeol, dia, celebração. Então, mais ou menos, ou literalmente, significa o dia da recuperação da luz, o dia em que a luz voltou à Coreia. Bom, e obviamente isso traz todo um significado simbólico, né, onde a luz representa a liberdade após décadas de opressão. Vamos lembrar que esse período foi de 1910 a 1945, então 35 anos. Tá? A retomada da identidade nacional, a dignidade do povo coreano e a esperança por um futuro independente. Então, uma data profundamente emocional para os coreanos, pois simboliza a superação de um período de grande sofrimento e a reabertura do caminho para a construção da Coreia moderna. Então, pessoal, só fazer um disclaimer aqui de continuar. Não sou professor de história, tá? Então, a ideia é passar isso assim de forma não tão científica, né? Apesar de também ser professor, a minha área de atuação é outra, é na área de negócios. A gente celebra, então, o Guangdong, quase. Seu Kim, eu acho que a gente perdeu a conexão, porque travou bastante e a gente não te escuta mais. Pessoal, peço um pouco de paciência. Daqui a pouco a situação estabiliza. Vitória de Curitiba também. Vitória disse que está chovendo bastante por lá, então isso pode ser um problema de conexão, tá? Por causa da chuva. Devo continuar? Tá tudo bem? Agora voltou. Pode ficar à vontade. Tá. Então, esse significado simbólico, né, é de liberdade, de retomada dessa identidade nacional, de dignidade, de esperança para um futuro independente. Já que uma nacionalidade, né, um povo que se reconhece como país há quase 4.500 anos, e aí ficou esses 35 anos sob dominação japonesa, né? Então, hoje nós vamos falar aí, assim, de forma resumida, tá? Eu quero mais é que vocês façam perguntas sobre a ocupação japonesa, sobre a divisão da península, depois a guerra e a reconstrução, a trajetória de desenvolvimento e as relações internacionais e as perspectivas. Então, assim era a Península da Coreia antes de 1910. Você vê que até os mapas já traziam a mesma cor escrita ali do Japão, tá? Mas em termos de território, fronteiras com a Rússia e com a China, não muito diferente do que é hoje. Bom, antes da ocupação, a Coreia já era um de reinos, países, né, que ocuparam aí menor, depois ficava menor, fazia aliança com o segundo ou com o terceiro, enfim. Travou novamente. Assim que voltar, a gente dá continuidade.
ou não? Senhor Kim, eu não sei se o senhor está escutando a gente, mas travou a conexão novamente e a gente está esperando ver se estabiliza de novo para a gente conseguir te escutar, tá? Qual é a proposta? Meu Deus. Acho que ele caiu, né? A gente aguarda um pouquinho, gente. Daqui a Isso, pouco ele ele deve voltar. Isso. Sempre a chuva, Luísa. Sempre a chuva fazendo vítimas. Se for da Viva ainda, tá um sofrimento. Sim, sim. Beleza? Oi, Ana. O ciclo de formação a gente faz um em cada semestre, tá? Que é o mesmo, para o pessoal do ano, né? Que entra na curadoria naquele ano. Então, é um ciclo só, que começou como um ciclo maior, com vários dias, assim, eram 2 semanas, né? E aí a gente, conversando, a gente decidiu fazer uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre, porque ficaria mais tranquilo para acompanhar, entendeu? Mas aí os ciclos funcionam dessa forma. As inscrições para integrante da curadoria a gente vai abrir, tá? Agora no final do ano. Então, quem não faz parte da curadoria e quer participar da curadoria no próximo ano, em 2026, a gente vai abrir inscrições também, tá? Qualquer coisa, se a gente não conseguir contato com o cônsul, a gente remarca essa reunião de hoje, tá? A gente conversa com ele para tentar remarcar, tá? Porque ele não, até agora ele não voltou e ele também não mandou mensagem. Deixa eu ver aqui. É isso. E aí, provavelmente ele deve ter tido algum problema sério, né? Por não ter mandado mensagem. Opa, voltou. Deu certo. Deu certo? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Agora sim. Troquei de Estamos sala sim. aqui. Espero que o sinal esteja melhor. Meu, Muito tranquilo. quanto tempo eu Não se estou travado? preocupe. Estou falando sozinho aqui? Faz um tempinho. Acho que. Mas acho que foi no começo desse slide mesmo. Não foi? É? Foi. Acho que sim, né, Vitória? Isso. Foi, né? Foi sim, foi no começo desse slide que começou a travar. Tá. É isso Me mesmo. avisem, tá? Se eu travar, até para não... Vamos lá. Então, pessoal, Tá. antes da ocupação japonesa, né, a Coreia já se reconhecia como um país, como uma nação há milhares de anos, certo? Então, com uma identidade cultural muito forte, com uma estrutura administrativa já consolidada. No final do século XIX, pressões, né, aí advindas dos vizinhos, né, os vizinhos poderosos, de China, Rússia, Japão, colocaram a península no centro dessas disputas estratégicas. O que acontece? Né? A China, vocês vão lembrar do mapa lá, é um país grande, mas que ele não tem ligação com o mar. Né? A ligação com o mar, então, é uma saída estratégica
é e sempre foi a Península Coreana. E do outro lado aqui, o Japão, né? Um país bastante desenvolvido, bem maior aí também do que bem maior e bem mais populoso, né, do que a Coreia, sem conexão direta com o continente. Então, obviamente, né, a passagem sempre foi interessante que fosse pela Coreia, até porque quando a gente olha o mapa, a gente vê que entre a parte mais próxima da Coreia e do Japão, se eu não me engano, são 40 quilômetros mais ou menos navegando. Então é muito próximo, tá? Enfim, e né, a China sempre foi muito grande e populosa, a Rússia também crescendo bastante nessa época, o Japão também se industrializando e crescendo nessa época, colocaram muita pressão ali sobre a Península Coreana. Então, essa fragilização, além de todo esse cenário externo, a fragilização interna, a parte política, né, abriram caminho para a dominação japonesa. Bom, então, enfim, em 1910, a Coreia foi oficialmente anexada ao Japão. Tá? A partir daí, iniciou-se um processo sistemático de controle político, econômico, cultural, com impacto profundo em todas as esferas da vida social. Ou seja, vamos tomar esse território aqui e vamos apagar qualquer traço, né, ou qualquer rastro da cultura coreana. Tá? O objetivo era simplesmente transformar a Coreia numa extensão imperial. Bom, a ocupação ela promoveu políticas de assimilação que buscavam apagar a identidade coreana. Então, por exemplo, era proibido usar a língua coreana, proibido falar coreano, cantar canções coreanas, nada disso era autorizado. Os nomes deviam ser substituídos, então o nome coreano devia ser substituído por um nome japonês. E controle, né, das escolas, então daquilo que era ensinado, principalmente a parte histórica, e da imprensa. Então os jornais, os poucos jornais coreanos que existiam na época, sofriam assim uma censura muito grande, né, no conteúdo que eles podiam publicar, tá? Então essas medidas obviamente geraram forte resistência cultural e política, né? Bom, no plano econômico era muito simples, a Coreia era utilizada como uma base de recursos e mão de obra. Vamos pensar que era 1910 a 1945, então uma época quando o Japão estava se industrializando bastante e se preparando, né, sempre teve ambições expansionistas, então se preparando militarmente também para expandir seu território. Tá? A industrialização imposta visava atender prioritariamente as necessidades japonesas, obviamente. Né? Muitos coreanos foram recrutados à força para esse trabalho em fábricas e obras militares. Essa fase intensificou as desigualdades e aprofundou o sofrimento da população. Bom, aqui são umas fotos, tá? Do edifício do governo geral da Coreia, que foi a sede administrativa do Império Japonês em Seul, tá? Que foi construído para simbolizar essa autoridade colonial. Tá? Tornou-se um ícone aí da dominação política entre 1910 e 1945. Aqui umas fotos sobre a polícia, né, colonial japonesa, realizando operações de vigilância. Então, era muito presente essa ocupação, tá? E a repressão. Então, a repressão policial foi um dos principais instrumentos do silenciamento político e supressão de movimentos pró-independência. Né? Tropas do exército imperial japonês estacionadas na Coreia foram encarregadas de manter essa ordem, proteger os interesses militares e garantir submissão do território. E a presença militar ela acabou ampliando-se, especialmente a partir da década de 30. Bom, antes da repressão, né, apesar dessa repressão toda, a resistência jamais desapareceu. Então, o povo coreano, eu acho que a Coreia é um milagre, né? Ela só existe porque o povo, ao longo de todos esses anos de história, aí, sempre quis a independência e ser um país soberano. Então, um desses movimentos históricos foi o movimento de 1º de março de 1919, tá? Que marcou uma das maiores mobilizações cívicas da história coreana. Reuniu intelectuais, estudantes e líderes religiosos. Então, foi um grito de autodeterminação que ecoou internacionalmente. Qual que era a ideia, né? A Coreia é um país muito pequeno e pouco, talvez, significativo
dentro da geopolítica mundial. Então, apesar do domínio japonês já, né, quase 10 anos, e inúmeras vezes contatos com a ONU e com países estrangeiros em outros fóruns internacionais, mas nunca foi dada muita importância. Ah, deixa lá, eles que se virem, a Coreia é pequena, assim, assim, assado e tal. Então, esse movimento foi um movimento organizado para que isso reverberasse internacionalmente, né? Para que a coisa ruim da guerra tomasse proporções grandes a ponto de alguém intervir, né, e garantir aí a soberania coreana. Então, tivemos esse movimento muito grande aí em 1919. Aqui são algumas fotos, tá? Então, desses registros históricos do movimento, o marco da resistência civil coreana, as manifestações foram pacíficas, né? Mas, obviamente, foram duramente reprimidas e tornaram-se um símbolo nacional da luta pela autodeterminação. Bom, obviamente, nessa época toda, o trabalho era forçado, né? E existia uma mobilização industrial muito grande. Então, aqui eram algumas fotos aqui de trabalhadores coreanos mobilizados compulsoriamente pela administração colonial japonesa, especialmente durante a expansão industrial e a Segunda Guerra Mundial. Milhares foram enviados para fábricas, minas, obras militares, então aquela coisa de escravidão mesmo, né? Coloca lá trabalhar, morreu, troca, vai trocando, vai morrendo, não tem problema, o importante é a gente construir essa estrada, construir essa indústria, construir mais esse tanque de guerra, mais esse avião, e assim sucessivamente. Então, as escolas, elas eram controladas, né, assim como eu comentei. Então, todo o conteúdo, ele era controlado, né, pela administração japonesa, principalmente a parte da história, né. Então, a forma como era contada a história era diferente do que a gente está contando hoje aqui. Então, as escolas coreanas, elas, sob a administração japonesa, as crianças eram instruídas em japonês e submetidas a políticas de assimilação cultural. O sistema educacional visava moldar identidades alinhadas ao Império Japonês. Ou seja, se as crianças, né, elas aprendessem japonês desde cedo, a história do Japão, seria muito mais fácil eles se adaptarem à cultura e, em uma geração, teoricamente, a gente apagaria qualquer vínculo, qualquer história coreana, né? Para quem assistiu aí, e não sei, né, acho que 99,99% dos interessados em Coreia também é fã de K-drama, talvez possam ter assistido o Pachinko, ou lido, melhor ainda, só tem intelectuais aí, ou lido Pachinko. Enfim, legal, é isso aí, Luísa. Eu li também, assisti os seriados, as temporadas, né? E ali retrata bem assim a questão do preconceito. Então, os jovens coreanos não queriam nem ser reconhecidos como coreanos, né, justamente porque senão eles não teriam chance de ascender dentro de uma sociedade, né, onde o preconceito era muito grande. Mas, enfim. Aqui era uma mudança, né, são os cartazes e propagandas vinculadas à política que obrigou os coreanos a adotar nomes japoneses. Então, eu não posso ter o meu nome Kim, né? Kim é o nome coreano. Não posso ter o meu nome Kim, eu tenho que ter simplesmente ser rebatizado aí com sobrenome coreano. Essa medida tinha o objetivo de apagar a identidade cultural, reforçar a integração forçada ao império. Até a transformação da cidade, né? Então, de Seul, tem algumas imagens aqui de Seul, chamada Keijo, pelos japoneses, né? A cidade foi modificada arquitetônica e urbanisticamente, com a destruição de algumas estruturas tradicionais e a imposição desses estilos coloniais. Muitos projetos, então, de infraestrutura foram executados pelo governo colonial, né, porque o interesse era o extrativismo. Então, para ter esse extrativismo, precisava ter, além das minas, além da produção propriamente dito, tinha que ter toda essa parte de logística, para escoar isso tudo para beneficiamento, enfim, para o aumento do well-being, né, do povo japonês, tá?
Então, embora isso tenha modernizado, ajudado a modernizar o território, eram, obviamente, obras que foram direcionadas principalmente aos interesses militares e de exploração de recursos. Tá? Um pouco dos registros aqui da vida diária, tá? Dos cidadãos coreanos. Então, para quem viu ou leu o Pachinko, era aquilo mesmo. Se existia arroz, o arroz ia para os japoneses, os coreanos tinham que comer cevada, né, ou restos da plantação. Só em dias absolutamente especiais eles conseguiam ter acesso a um pedacinho de carne maior, né? Então, foi um período assim muito difícil, marcado assim por muito medo, muita vigilância, escassez e restrições culturais. Tá? Aqui algumas cenas, então, da Coreia durante os últimos anos, ok? Em 1919, então, depois daquele grande evento, né? Eles fundaram um governo provisório, tá? Isso foi na China, em Xangai, e ele se tornou uma representação política dessa luta pela liberdade no exterior, né? Justamente a ideia de dar visibilidade isso para o exterior. Tem algumas fotos, aí, enfim, aí vê a Segunda Guerra Mundial, ela avançando, etc. e tal. O Japão, no final, né, sofrendo algumas derrotas, várias derrotas, um desgaste muito grande, né? E o Eixo, né, o grupo do qual o Japão participava, abriu espaço para o fim da educação. Afinal de contas, perderam a guerra, né? Então, esse momento representou uma oportunidade histórica para a restauração da soberania coreana. Então, opa, já que agora o Japão está enfraquecido, o mundo está sendo dividido aí em duas grandes filosofias ou potências, vamos ver se agora a gente consegue, então, se separar. Beleza? 15 de agosto de 45, então, finalmente, a Coreia se libertou do domínio japonês e voltou a ter soberania como país, tá? E por isso, então, que é tão importante essa data para o povo coreano, né? É o dia, de novo, da recuperação da luz. Então, alegria pela libertação, porém, obviamente, na época foi acompanhada por uma incerteza política enorme, porque o país, depois da Guerra da Coreia, principalmente, aliás, depois da Segunda Guerra, ainda estamos na Segunda Guerra, ela saiu destruída, né? Porque ela já vinha de 35 anos de ocupação 100% extrativista japonesa, e depois veio a Segunda Guerra Mundial. Ok, estamos livres, somos um país agora independentes, mas não temos mais nada, né? Está tudo destruído, tudo despedaçado, e assim vamos seguir a nossa vida. Bom, a península, então, ela foi dividida ali, vocês sabem, ao longo do paralelo 38. Inicialmente isso era para ser temporário, né? E foi dividido numa negociação, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a Guerra Fria transformou essa península em uma das linhas de frente do confronto ideológico global, né? Então, em 48, finalmente em 48, consolidaram-se governos distintos ao norte e no sul. Então, a República da Coreia, o que a gente conhece aqui por Coreia do Sul, e a República Popular Democrática da Coreia do Norte, sob influência soviética na época, tá? Essa separação, ela tornou-se estrutural, criou sistemas econômicos, sociais, políticos muito diferentes. Enfim, vamos lá. E a tensão crescente entre esses dois governos, né, aliado ao contexto internacional, levou à eclosão de conflitos armados no ano de 1950. Né? Então, quer dizer, tinha acabado de se liberar, né, em 1945, em 1948 constituiu os governos separados, ok, Guerra Fria, Coreia do Norte, Coreia do Sul, mas, enfim, em 50, 2 anos depois, iniciou a Guerra da Coreia. Então, a península estava prestes a mergulhar nos conflitos mais traumáticos da história da Coreia. Então, em 1950, o Norte invade o Sul. Rapidamente, a Coreia é pequena, né? Então, de norte a sul ali tem 400, Coreia do Sul falando, de norte a sul ali vai ter no máximo 500 quilômetros. Então, a ocupação é muito rápida, né? Não é fazendo uma comparação meio esdrúxula, né? Não é como a Ucrânia, né? Que é gigante.
Então, a guerra lá está durando muito mais tempo, porque até para tomar o território leva mais tempo. Mas, enfim, a ONU, então, interveio, né, em defesa da Coreia do Sul, criando uma coalizão internacional, mandou soldados de vários países, dezenas de países, tá? Os combates, então, foram muito intensos, né, envolveram milhões de militares e civis. Então, no início ali, o norte pressionou, o sul quase tomou na totalidade, aí chegou essa força da ONU e dos Estados Unidos, levou para cima de novo. Quando chegou perto da divisa com a China, aí a China entrou no jogo, porque sempre queria um buffer, né, maior, entrou e começou a pressionar as forças de novo. Foi quando sentaram e falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui mais ou menos na metade, que é o paralelo 38, pelo menos parar aí de tanta guerra, invasão, sobe e desce, tá? Então, ao fim desses 3 anos, a Coreia estava totalmente devastada, estava destruída, né? Não existia infraestrutura, estradas, nada. Milhões de mortos, tá? E pessoas longe de suas cidades, longe do seu país, muitas vezes, porque às vezes tinha uma família que era do norte, daí estava vivendo no sul e vice-versa, não pôde mais cruzar a fronteira, né? E o país havia regredido a um dos níveis de pobreza assim mais severos do planeta nessa época. E o PIB per capita era inferior a $100, né? Então, em 1953 veio o armistício, encerrou os combates, né? Não estabeleceu um tratado de paz, até porque elas continuam, né, em estado de guerra, só que suspensa. E essa condição molda toda a geopolítica da região até o presente, porque enquanto a Coreia do Norte é esse buffer para a China e um aliado histórico da União Soviética, a Coreia do Sul é um aliado importante dos Estados Unidos, do Japão. Então, essa fronteira aí, ela sempre foi, né, e continua sendo muito problemática, né? Aqui algumas fotos, então, do armistício, né? E aí foi. Beleza, depois, ok, né? Está dividido. Esse é o nosso país, vocês estão para lá para cima, vamos reconstruir o país, né? Obviamente exigiu uma resiliência da população enorme, né? Não tinha nada, a população passando fome já há décadas, desemprego muito grande, porque não existia industrialização, a Coreia era basicamente um país agrário, né? E a economia praticamente zero. Nesse período, então, muita ajuda internacional foi necessária, né? E obviamente que isso desempenhou um papel muito importante, mas insuficiente se o esforço interno não fosse tão grande, né? O país não tinha crédito, não tinha riqueza, é um país pequeno, né? A gente está falando aí de mais ou menos metade do tamanho do Paraná, onde eu falo aqui. 3/4 aí do território são montanhas, então tem pouquíssimas riquezas naturais, e hiperpopuloso, né? Nós estamos falando, e hoje tem 50 milhões de habitantes, tá? Então tudo era o quê? Chegou-se à conclusão que o único jeito da gente reconstruir o país é através da valorização do capital humano. A gente precisa investir fortemente em educação, fazer a Coreia ser um país industrializado, moderno, tecnológico. E, enfim, entre 60 e 80, né, vocês conhecem, a Coreia ela protagonizou uma das histórias de desenvolvimento mais notáveis do século XX. O país saiu de uma pobreza extrema para se tornar uma potência industrial, graças a um planejamento estatal. Então, não eram planos de governo, mas planos de Estado, né? O foco muito grande sempre foi em exportações. Então, como é que a Coreia, um país pequeno como aquele, pode ter alguma relevância internacional? Poxa, se a gente comprar algum insumo aqui, beneficiar, industrializar e exportar, tá? A adoção de tecnologia, obviamente, né? Não adianta ter uma indústria básica, né, rudimentar, isso não agrega valor, e muita disciplina social, né? Um povo que até hoje estuda muito, trabalha muito, se dedica muito, né? E, obviamente, isso tem reflexos positivos,
tem os negativos, vamos falar mais para frente também, mas tem muito reflexo positivo quando a gente está falando em crescimento, desenvolvimento do país. Bom, pra vocês terem uma ideia, então, aqui, o nome disso, né, o milagre do Rio Han. O Rio Han é o principal rio da Coreia, que corta Seul, e foi, assim como na história de outros países, né, também o núcleo do desenvolvimento coreano ao longo desses mais de 4.000 anos de história. Então, a gente pode ver aqui que lá na década de 60, o PIB per capita coreano era praticamente zero, era inferior a $100, tá? E em 2022, que é o final desse mapa aqui, $33 mil mais ou menos. A gente está em 2024, foi 37, 2025 a Coreia deve fechar em 40. Então, se pensar que era menos de $100, agora, né, vai alcançar um PIB per capita de mais de 40, ou aproximadamente $40 mil, é um PIB per capita considerado já de primeiríssimo mundo, né? Bom, todo esse avanço econômico, e principalmente acelerado, ele teve uma estratégia muito clara, que foi os chaebols. Os chaebols eram grandes, ou são, grandes conglomerados familiares, né, como empresas que todo mundo aqui conhece, que é a Samsung, Hyundai, LG. Foram, assim, muito importantes em todo esse desenvolvimento. Vamos lá. Se a estratégia do país era exportar, para exportar, veja que é um reflexo da economia coreana até hoje. Para exportar, você tem que ser minimamente competente na arena global, né? Você não pode ter um produto bom só para o teu país. Você tem que ter um produto bom frente à concorrência internacional. Então, a Coreia investiu muito em conglomerados para que esses conglomerados alcançassem uma escala global. Ou seja, se desenvolvessem seus produtos e serviços a ponto de ter condição de competir em igualdade de condição com todos os melhores produtos, né, internacionais. E isso ficou na mão, né, de poucas famílias, tá? Então, impulsionaram a modernização e posicionaram a Coreia como concorrente global em diversos setores. Então, hoje tem estudos que dizem que mais de 90% de todas as residências do mundo, pensem que número bizarro que é isso, mais de 90% tem algum aparelho ou contato com alguma raiz coreana. Seja algum aparelho Samsung, algum automóvel da Hyundai ou da Kia, algum aparelho eletrodoméstico linha branca da LG, ou mesmo assistido a algum seriado do Netflix, ou K-pop, ou enfim, alguma coisa do gênero. Netflix mesmo, esses dias eu dei uma estudada para uma entrevista, são mais de 240 milhões de usuários ou assinantes de Netflix no mundo inteiro, e mais de 70% já consumiram pelo menos um K-drama, tá? Então imagine, a gente está falando em mais de 160 milhões de usuários ou assinantes que já assistiram pelo menos um K-drama. Bom, investimento em educação, a gente comentou, né? Nenhum país, tá, na história recente da humanidade investiu tão intensamente em educação. Esse compromisso ele gerou um capital humano muito competitivo e pavimentou a ascensão tecnológica do país. Alguns números aí que chamam muita atenção, né? 99% da taxa de matrícula e conclusão no ensino fundamental, 99% da população, né? 95% de conclusão no ensino médio, que é uma das mais altas do mundo. 70% dos jovens de 25 a 34 são formados em ensino superior, isso também é primeiro lugar na OCDE, e 69 a 72% dos jovens ingressam em universidades. O investimento anual em educação é mais ou menos de 5% do valor do PIB. Estamos falando em 2025, pessoal, nós estamos falando em um PIB de $2 trilhões. Então, 5% disso é muito dinheiro, né? Um setor privado expressivo, 80% dos alunos fazem reforço acadêmico, tá? Quem conhece um pouquinho mais a cultura coreana, hein,
são chamados de hagwons, ou seja, a criança, coitada, ela vai 8h30 da manhã para a escola, sai 5 da tarde, das 5 da tarde ele vai para o hagwon, estudar inglês, piano, reforço em matemática, física e etc. Tá? As crianças coreanas, eu brinco que elas são mais ocupadas que a gente. Elas têm compromisso das 7h30 da manhã às 10 da noite, todo dia. E a gente não tem, né? Bom, o desempenho no PISA, né, naquele ranking educacional, a Coreia está sempre entre os top 10 em matemática, literatura e ciências, e tem uma taxa de alfabetização que é superior a 99%, também é primeiro lugar no mundo inteiro. Imagine um país onde mais de 99% da população é alfabetizada. Então, a educação é um dos alicerces, né, do desenvolvimento coreano, combinando excelência acadêmica, meritocracia e forte investimento público e privado. Bom, ok, no começo tivemos vários governos militares ou autocratas, mas como um dos reflexos da educação do povo, né, todo mundo ficou estudado, todo mundo foi à universidade, todo mundo começou a ter uma visão mais completa de mundo. Em 1987, né, uma série de manifestações muito grandes nacionais levaram à reforma constitucional, né, e à consolidação, então, da democracia coreana. E, afinal, a partir de agora, vamos ter, então, eleições e uma constituição 100% democrática, tá? Veja que não faz muito tempo, né? A gente está falando em 1987. Bom, a Coreia moderna, ela hoje é uma economia desenvolvida, né, pessoal? Tecnologicamente muito avançada, altamente conectada, líder global em diversas áreas industriais e tecnológicas. Hoje, a Coreia ocupa a posição central em setores como semicondutores, robótica, telecomunicações, biotecnologia, energia renovável, né? A cultura de inovação é reconhecida mundialmente em todos os rankings, né, de inovação. A Coreia está sempre também entre os top 3. Tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento monstruoso, né, acima de 5,4%, com mais ou menos o que se gasta na educação, também se gasta em pesquisa e desenvolvimento. Falar um pouquinho de cultura e soft power, que é um fenômeno impressionante, né? Eu estive na Coreia agora em finalzinho de setembro, início de outubro, e encontrei com alguns estudantes internacionais coreanos lá, fazendo mestrado, doutorado, cursos de, às vezes, mais curta duração, ou mesmo só curso de línguas. E quando você conversa com eles e pergunta, né, mas por que você está aqui, né? Pessoa da Rússia, pessoa do Brasil, pessoa da Argentina, dos Estados Unidos, né? E a maior parte deles, por incrível que pareça, fala que é porque começou a conhecer o país por causa do K-drama, né, que são os seriados coreanos. Então, o K-pop, o K-drama, o cinema, a gastronomia, conquistou milhões de admiradores pelo mundo inteiro, né? E esse fenômeno ampliou a influência internacional do país em todas as esferas, né? Mas nem tudo é mil maravilhas, né, pessoal? Tudo que acontece, principalmente de forma rápida, traz também consequências, né? E a Coreia hoje, ela enfrenta alguns desafios, assim, muito importantes. Ela hoje passa por uma fase de envelhecimento populacional. Então, uma pirâmide mais gorda em cima, né? Muita gente fora já do período de trabalho, pouca gente lá trabalhando. Como é um país rico e muito desenvolvido, tem uma longevidade muito grande. Hoje a taxa de vida média lá deu quase 84 anos, né? Então, quer dizer, as pessoas vão viver muito. Tem pouca gente para trabalhar e sustentar. Então, isso já é um desafio muito grande. Lá temos também a taxa de natalidade
uma das taxas de natalidades mais baixas do mundo, tá? Principalmente por causa dessa competitividade extrema. Então, as mulheres sabem que para ter filhos, elas vão ter que se dedicar à família e aos filhos. Se elas se dedicar à família e aos filhos, muito possivelmente vão perder o emprego ou vão ter dificuldade em ter um emprego bom. Então, isso faz também com que, puxa, talvez seja melhor nem ter filhos, né? Triste, mas é verdade. E um segundo ponto é que criar os filhos num ambiente tão competitivo assim, será que é saudável? Muitas vezes não é. Então, muita gente acaba ou não tendo filhos, ou quando tem filhos, mandando estudar no exterior, tá? Desigualdades sociais, claro, e necessidades de novos modelos de crescimento. E hoje, toda essa pressão educacional, depois, já vejo aqui, Luísa. Então, toda essa pressão da sociedade por trabalhar, ter bons empregos na Coreia significa trabalhar para um desses chaebols, para um desses conglomerados. Só que são poucos os conglomerados, né? Então, para você entrar ali, você tem que ter um desempenho acadêmico muito bom, desde a primeira idade, universidade, e aí sim chegar lá. Isso cria, né, um ambiente muito difícil, né, muito competitivo, tá? E a Coreia precisa, então, de um modelo novo de crescimento e desenvolvimento. Calma aí, já vamos ver as perguntas. Só um minutinho. Eu ia responder depois, mas vamos lá. Posso? Licença, Oi. Kim. A gente pode... eu seleciono as perguntas e eu passo para você depois, se você Tá bom. preferir, porque aí você pode fazer isso tranquilamente, Tá tá? bom, fazemos aí de forma mais organizada, então. Jóia. Então, a Coreia passa, né, por essa necessidade de novos modelos de crescimento. Ela precisa, para sustentar esse crescimento todo, ela precisa ter mais gente. Bom, no que tange a situação geopolítica, continua absolutamente sensível, né? A Coreia do Norte, até alguns anos atrás, não tinha bomba atômica, né? Hoje, imagina-se que tem. Então, pense que a cada semestre ou a cada trimestre, eles estão produzindo novas bombas. Então, se você tinha 10, passa meio ano, você já tem 15, depois 20, 30 e assim sucessivamente. Isso traz, além de insegurança, um fortalecimento do poder de barganha em qualquer negociação, né? As relações trilaterais, então, com Estados Unidos, Japão e China, fazem toda essa região ali ser muito instável, né? E as relações internacionais, a diplomacia, para a Coreia é muito importante também por conta de todas essas pressões ali que circulam a península, tá? Bom, falar sobre Brasil e Coreia, né? O Brasil e a Coreia tem mais, né, de 60 anos de relações diplomáticas. Posso estar errado agora, mas se não me engano foi em 1959, né? Hoje temos uma cooperação sólida em tecnologia, indústria automotiva, energia, educação, cultura. Tem cada vez mais oportunidades de estudo e pesquisa na Coreia, né, incluindo bolsas integrais, programas de pós-graduação, cooperação científica e etc. E o interesse brasileiro, né, em estudos coreanos cresce ano após ano. Algumas oportunidades para o Nordeste, então, Pernambuco, Nordeste, né, possuem grande potencial de parceria com a Coreia, né, em energias renováveis, tecnologia portuária, saúde, economia criativa e cultural, enfim, tantas outras oportunidades. O que o consulado faz, né? O consulado honorário, ele trabalha, como eu comentei, né, para fortalecer essas pontes, né, através de apoio institucional,
promoção da cultura coreana, facilitação desses contatos acadêmicos, aproximação empresarial, então, tudo que tiver acontecendo relacionado a essa promoção cultural, contatos acadêmicos, aproximação empresarial, é papel do consulado apoiar, participar, de uma forma ou de outra, porque isso gera, de novo, né, gera uma relação muito mais amigável, né, entre os povos, tá? Projeções futuras, né? A Coreia vai continuar desempenhando um papel fundamental em temas como inovação tecnológica, transição energética, relações internacionais e cultura global, tá? Os próximos anos vão ser marcados por transformação e expansão de sua influência. Eu estava vendo estudos, né, sobre a economia coreana nos próximos anos. Então, como eu comentei, né, esse ano a economia coreana deve fechar aí com um PIB do país de 2 trilhões e per capita de 40 mil, e até 2030, ou seja, 5 anos, alcançar um PIB per capita de 70 mil dólares, né, quase dobrar. Para vocês terem uma ideia, falando tanto assim da ocupação japonesa e como foi e tal, pode ser que surjam essas perguntas depois, sobre unificação e etc. Hoje o PIB per capita do Japão é de 32 mil. Então, depois de ter sido colônia, né, durante 35 anos, em menos de 70 anos aí a economia coreana superou e pelo menos 20% mais importante do que a economia japonesa. Bom, ao celebrarmos então os 80 anos da libertação, a gente reconhece a trajetória de um povo que superou adversidades profundas e construiu uma das sociedades mais dinâmicas do século XXI. A história da Coreia é uma lição de resiliência, visão coletiva e capacidade de reinvenção. Toda essa garra, né, veio dessas dezenas, centenas de invasões, guerras, dificuldades, privações que o povo coreano passou ao longo desses mais de 4.000 anos de história, né? E só permaneceu junto, né, depois de tantas ocorrências, porque queria, de uma forma ou de outra, manter viva, né, a sua cultura, a sua língua, a sua história e tudo mais. Então, isso só foi, acho que todas essas dificuldades, essas guerras, essas invasões que aconteceram ao longo desses 4.000 anos é que forjaram toda essa resiliência, essa garra que o povo coreano demonstrou, né, ao longo desses mais de 4.000 anos de história, mas que ficou talvez visível ao público só nesses últimos 20, 30 anos, tá? Então, acho que é isso. Tem um videozinho de 2 minutinhos aqui que vamos ver se vocês conseguem ver. Apareceu aí? Não. Eu acho que talvez tenha que compartilhar o vídeo especificamente. Opa, agora. Espero que apareça só confira o áudio daí. August 15th is when Korea ended 36 years of Japanese colonial rule and regained its freedom and sovereignty. In the early 20th century, amid a rapidly changing international landscape, Korea was annexed by Japan in 1910 and was subjected to 36 years of colonial rule. During the colonial period, Koreans lost their freedom in many aspects of life, like language, culture, and education. Koreans continued their efforts for independence in various ways. The March 1st movement of 1919 was a significant moment,
when Koreans peacefully expressed their desire for independence to the world. That same year, the Provisional Government of the Republic of Korea was launched in China, and efforts for independence continued both at home and abroad. On August 15th, 1945, with the end of World War II, Korea regained its freedom and sovereignty. Gwangbokjeol, meaning the day the nation's light was restored, is a national holiday that commemorates liberation from Japanese colonial rule and restoration of national sovereignty. Since liberation in 1945, Korea has overcome various hardships, including the Korean War, and walked the path toward democracy and economic development. Today, the Republic of Korea, founded on freedom and democracy, cooperates with the international community and communicates with the world through its culture. 2025 marks the 80th anniversary of national liberation. We seek to reflect on the meaning of freedom and peace and share these values with the world. Opa! Pouquinho. Então, queria agradecer mais uma vez a Clara Moraes, Vitória Ferreira, Curadoria dos Estudos, Coordenadoria dos Estudos, Centro de Estudos, UFPE, estudantes, pesquisadores, curiosos, comunidade acadêmica brasileira, que tem contribuído tanto para aprofundar o diálogo entre Brasil e Coreia. Aí, galera, valeu. Agora vamos responder as perguntas. Muito obrigada, senhor Kim, a gente está muito feliz. Eu acho que, assim, esse semestre a gente conversou, a gente até falou com o senhor numa das reuniões que a gente teve, e a gente disse que a gente estava lendo o livro de Emiliano Unzer, né, Filhos do Céu e da Ursa, né, e finalizamos a leitura coletiva na semana passada, e a sua palestra hoje conversou muito com a leitura que a gente fez, então eu quero agradecer muito, porque traz outras perspectivas também, a gente consegue aprofundar ainda mais o diálogo a respeito. Bem lembrado, Clara e Vitória, bem lembrado, nas nossas conversas vocês comentaram sobre esse livro, e eu não conhecia, né? Acho que depois da nossa primeira conversa eu já fui lá na Amazon, comprei o livro, li o livro inteiro já, claro, muito rápido, e como brasileiro, descendente de coreano, né, na posição de cônsul honorário, que alegria que dá, né, ver tanta pesquisa, aí sim, com rigor metodológico, científico, né, bem feito, com bases muito respeitadas, escrever um livro como esse. Então, para todo mundo que está no call, pessoal, 30 e poucas pessoas aí, ó, fica a recomendação, leiam um livro. Vocês estão aqui porque são interessados, né, na Coreia de uma forma ou de outra. Acho que ali traz um resumo, né, desses 4.000 e poucos anos de história aí, bem legal, né, muito mais completo do que a gente fez hoje. Ah, mas o tempo é outro também, né? O tempo do livro é diferente do tempo de uma palestra curta. Claro. É muito tempo de história para poder resumir uma hora e meia, rapaz, é muita coisa. Legal foi mesmo. Muito bom. Parabenizar o professor, Emiliano. A gente vai fazer assim, então, pessoal, a gente vai... eu vou aqui fazendo as perguntas que o pessoal fez no chat, se vocês quiserem continuar mandando no chat, fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone, aí vocês levantam a mãozinha, tá? E aí a gente vai dando a vez de fala para cada um, tá bom?
Luísa de Mesquita, ela fez um comentário falando que a pirâmide etária, assim, invertendo, é um problema para muitos países do norte global. Aqui no Brasil, a pirâmide está começando a se modificar também, virando meio que um retângulo, né? Ana Araújo fala, como é a questão da aposentadoria na Coreia do Sul? Quando estive lá, reparei que existem muitos idosos que ainda trabalham porque não conseguem viver apenas com a renda da aposentadoria. Aí eu faço três comentários e aí eu passo para o senhor, pode ser? Pode. Tá bom. Então, João Victor Frutuoso falou, como a indústria sul-coreana vê as críticas à indústria musical dentro do âmbito da exploração comercial de determinados grupos e a crítica internacional desses mesmos grupos quando são mais progressistas, de certo ponto de vista. Lembrando que o tema da palestra de hoje, ela está mais voltada para o movimento de libertação e para toda a explanação que o professor deu. Então, pode ser que alguns temas das perguntas que foram feitas não toquem nisso e não necessariamente estejam dentro desse escopo. A gente pede para que, se o senhor Kim souber, ele responda, mas se ele não souber a respeito, está tudo bem, e aí a gente passa, tá? Pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. Eu vou responder tudo aquilo que eu souber, né? Sem problemas. Apesar de estar aqui como cônsul honorário, né, eu vou dar a resposta como Christian, né? Não é uma resposta institucional ou do Ministério das Relações Exteriores, nada disso, né? Então, vamos lá, vamos por partes. Claro, foram tantas perguntas e as últimas mais complexas lá que vamos ter que dividir. A primeira, então, era... A primeira foi só um comentário, né, falando sobre a questão da pirâmide etária, quando o senhor comentou sobre a pirâmide etária da Coreia, né, da inversão da pirâmide etária. A segunda é falando sobre a questão da aposentadoria, porque quando Ana esteve na Coreia, ela viu muitos idosos trabalhando, né? Boa. E, Quem que perguntou mesmo? Ana. Ô, Ana, legal. Que legal que você já foi para a Coreia. Bom, sim, hoje a Coreia ela não tem uma aposentadoria como é a nossa aqui, que tem pagamentos mensais para sempre, né? Dependendo de onde você trabalha, você tem um pagamento proporcional, né? Então, principalmente se você for servidor público, você tem um pagamento proporcional, aí sim ad eterno, tá? Mas se você tiver posições altas, né? Na iniciativa privada e na normal, digamos assim, você tem um pagamento de mais ou menos um ano pós aposentadoria de remuneração. Depois você tem que se virar. Ou seja, você já tem que ter construído algum tipo de patrimônio, né, para se virar, ou, como você mesmo viu lá, tem que desempenhar alguma outra função. Então, comentei com vocês, né, estive lá em setembro e outubro, eu não me lembro de ter pego um motorista de táxi ou de Uber jovem. Todos eles bem senhorzinhos, né? O que acontece também, comentei que o índice de natalidade, né, é o mais baixo do mundo, ou seja, as pessoas não querem ter filhos. Se as pessoas não querem ter filhos, elas também automaticamente elas não querem casar, né? E, de novo, como consequência de uma taxa de natalidade baixa, geralmente são filhos únicos, né, que vão ficando em casa, não querem casar, não querem ter filhos, então acabam ficando com os pais até uma idade avançada, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, ou até mais. Então isso faz muitas vezes com que os pais, os velhinhos, tenham que continuar na ativa, para ter uma casa maior, para ter comida, para ter, enfim, mais recurso. Tá. A de Vitor agora, né, de João Victor. Ele fala sobre a indústria sul-coreana,
perguntando como ela vê as críticas à indústria musical dentro do âmbito da exploração comercial de determinados grupos e a crítica internacional desses mesmos grupos quando são mais progressistas, de certo ponto de vista. Nossa! Que É um tema mais complexo, né? Como que é o nome mesmo? É João Vitor. Ô, João, complicou demais, né? Bom, vamos lá, João. Toda essa indústria da cultura, né, da arte coreana, foi um projeto muito bem pensado e projetado, né? Já há quase 40 anos. Isso lá mais ou menos na década de 90. Né? Ou seja, queremos desenvolver arte, cultura, e que essa arte e cultura seja global, que ela tenha capacidade de alcançar todos os países do mundo. Então, e como tudo na Coreia é rápido, né? Até a gente brinca aí que uma das palavras que você tem que aprender primeiro quando você vai para a Coreia é pali pali. Pali pali é rápido, rápido, né? A Ana deve saber. Tá rindo até, né? Tem que ser, é tudo muito rápido. Então, foram criados cursos universitários, cursos de curta duração, de formação e desenvolvimento de artistas, sejam eles para cinema, seriados, etc., ou para música, né? Isso foi feito assim com investimento massivo, tanto do governo quanto da iniciativa privada, para geração para criação, né, para fomento dessa indústria, tá? E vocês podem perceber que todas essas bandas ou esses artistas mais recentes que fazem sucesso na arena global, todos eles falam inglês perfeito, sem nenhum sotaque, já perceberam? Cantam, dançam, atuam, são polivalentes, né, são muito bons. E, lógico, né, pessoal, tudo isso vem através de muito trabalho, né? A arte acho que como toda indústria, ela também passa por um momento, assim, de alta competitividade, né? Então, existem críticas em relação ao modelo. Ah, puxa vida, a criança tem 10 anos de idade e ela já está numa escola para, quem sabe, se tornar uma cantora, uma artista, uma atriz. E aí a comunidade internacional meio que critica, mas também, enfim, né, tudo prego que se destaca leva a martelada, né? Sempre digo isso, né? Quando você não tem relevância nenhuma, ninguém fala nada. Espero ter respondido, João Vitor. Dando continuidade aqui, a Ana falou, sendo o trabalho do consulado honorário uma atividade voluntária, como é o processo de alguém que quer começar nessa atividade? Tá. Começar na atividade de cônsul honorário? Bom, tem dois caminhos, né? Eu diria assim, para quem quer trabalhar com essa área de relações internacionais e diplomacia formalmente, né? O primeiro deles, para a gente que é brasileiro aqui, é passar no concurso lá do Instituto Rio Branco, né? São os diplomatas de carreira, tá? No Brasil é assim, na Coreia também é assim, só que, obviamente, a escola é diferente, Korea National Diplomatic Academy, né, onde você vai aprender tudo sobre o teu país, a história, contexto geopolítico, economia, blá, 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 né? Ok, faz a carreira no Brasil, dentro do Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores. No caso da posição de cônsul honorário, geralmente ela é o consulado geral ou a embaixada desse país escolhe, né, uma pessoa para desempenhar essa função em alguma determinada região. Geralmente numa região onde tem um número significativo de imigrantes. Então, por que tem consulado honorário aqui em Curitiba, no Paraná, e não tem
sei lá, Espírito Santo, porque tem uma comunidade um pouco maior aqui, tá? Aí escolhe-se, através de indicações, né, pessoas que têm um bom histórico na região onde vai ser a representação, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, etc. e tal, que tenha, assim como eu falei, né, um bom histórico, um bom nível de network para fazer conexões e tem, acho que, um bom nível para fazer uma representação institucional de alto nível, né? Aí a pessoa escolhida, depois a pessoa escolhida passa por um processo de referências pessoais e depois de checagem de referências, né, tanto no governo brasileiro quanto no governo coreano, no meu caso, e aí depois você é nomeado pelos dois governos. Isso tudo demorou, no meu caso, entre ser indicado, entrevistado e tudo mais ou menos um ano, né? Aí aconteceu. Beleza? É um processo bem complexo, né? É um, Nesse sentido. é um processo complexo e não é um negócio que você desenha a tua carreira ou se prepara para, Uhum, né? sim. Meio que acontece de forma... São várias coincidências. Fátima Gigliotti, espero ter falado seu nome certo, Fátima. Além dos grandes conglomerados, a indústria cultural não contribui consideravelmente para a economia coreana? Desculpa, além dos grandes conglomerados, A indústria cultural não contribui consideravelmente para a economia coreana? contribui. Cada vez tem contribuído mais, tá? No início era talvez uma maneira de transmitir uma boa imagem sobre o país e tal, e já há algum tempo virou um negócio mesmo, né? Então, se eu não me engano, são dezenas de bilhões de dólares que gera de exportação cultural, todo esse movimento aí de cinema, seriados, música, etc. Sem, sem considerar o impacto que gera nos outros negócios, né? Porque gera um impacto muito grande no turismo, gera um impacto muito grande na procura pela gastronomia, pela moda coreana, pela indústria da beleza, né, de cosméticos, procedimentos. Então, isolando, né, só a exportação musical e de produção cinematográfica são dezenas de bilhões de dólares. Mas o impacto que isso gera em todo o país, não sei dizer, mas é bastante. Sim. Para vocês terem uma ideia, as relações bilaterais Brasil e Coreia, no ano passado, são 12 bilhões de dólares. E o Brasil e a Coreia são... A Coreia é o 12º maior parceiro comercial do país. Então, vamos lá. Se o 12º maior parceiro comercial do país só geram 12 bi de dólares, então a indústria da cultura coreana, só ela rende mais do que esse comércio entre o Brasil e a Coreia, que são dois países grandes e importantes. Sim. Pode falar, Fátima. Fátima? Talvez ela esteja com algum problema no microfone. Vou continuar aqui, então, tá, Fátima? Ana Araújo fez o seguinte comentário. Fiz meu TCC sobre a questão do soft power coreano, analisando como o Brasil poderia seguir esse exemplo para também aumentar sua influência no cenário global a partir da indústria cultural. Na sua opinião, o que o Brasil deveria fazer para seguir o exemplo da Coreia do Sul? O que poderíamos explorar mais da nossa cultura? Muito boa pergunta. Nós, como brasileiros, né, muitas vezes
temos a tendência de achar que o Brasil faz não é bom, né? Muitas coisas que a gente faz, de fato, não são boas, mas o Brasil ele tem um nível de soft power internacional interessante, bem interessante. Basta agora a gente moldar essa imagem para algo que possa ser benéfico comercialmente, né? Porque todo mundo conhece o Brasil lá fora. O que vem à cabeça do pessoal quando fala de Brasil? Futebol, carnaval, samba, churrasco, né? Então, legal, ou seja, todo mundo conhece, mas talvez conheça só um pedaço. Podia essa visão ser um pouco mais completa, né? E, obviamente, a gente ser estratégico o suficiente para projetar aquilo que a gente quer que o mundo inteiro conheça em relação a gente, né? Acho que sim, né? É muito importante para o país como estratégia mesmo, né? E aí o Brasil tem uma riqueza natural tão grande, né? A gente não precisa fazer tudo, a gente precisa fazer só o que está fazendo bem feito. Os resultados certamente vão acontecer. Dando continuidade, Luana Marley perguntou assim: como o senhor interpreta, à luz desse percurso histórico, as recentes tentativas de recorrer à ideia de lei marcial ou de ampliar poderes de exceção? Esses episódios revelam fragilidades estruturais da democracia sul-coreana ou seriam desvios pontuais dentro de uma trajetória democrática já consolidada? Meu Deus, vocês fazem perguntas de altíssimo nível, estou gostando. Vamos lá. A democracia coreana, apesar da Coreia ser um país muito antigo, a democracia coreana é muito jovem. Né? A gente viu ali que é praticamente do final da década de 80, 1987. Me foge o número agora, eu até desculpo por não ter pesquisado, mas é um número que chama muita atenção, assim, de todos os ex-presidentes coreanos eleitos pelo povo, sei lá, 70%, 80% sofreram impeachment. Então, a democracia coreana ela ainda é razoavelmente instável, mas não porque ela sofre risco de virar uma monarquia ou virar comunismo, socialismo, nada disso. Porque existe muita discussão e possibilidade de troca de poder. O que aconteceu recentemente em relação à lei marcial foi um pouco do que está acontecendo politicamente falando no mundo inteiro, né? Uma polarização entre forças da direita versus forças da esquerda, que quando um governo de A está na presidência, não consegue gerir o país porque não tem minoria no Congresso, e assim vai, e aí culminou com a ideia do ex-presidente, então, fechar o Congresso, declarar a lei marcial e ter todo o poder sobre o país, né? Obviamente não deu certo, né? Ele está preso, né? Foi empichado, eleições novas foram feitas, ele está preso, né? E vai pagar, obviamente, pelo que fez. Thaisa Viana fez um comentário também perguntando como o senhor percebe as relações entre Coreia e Japão hoje em dia. Há um esforço da Coreia do Sul em manter uma proximidade com o Japão, apesar dos discursos revisionistas japoneses, e nessa mesma questão, há alguma diferença entre os discursos presidenciais, o discurso dos diplomatas, mas entre os discursos presidenciais e o discurso dos diplomatas e mais acadêmicos? Bom, vamos lá. Depois da Segunda Guerra e depois da Guerra da Coreia, de um jeito ou de outro, por causa das
das duas grandes potências que existiam à época, Estados Unidos e União Soviética, Japão e Coreia necessariamente caminharam lado a lado, porque fazem parte do mesmo bloco, né? Então, hoje ou não, mas já faz muito tempo, né, desde o final da guerra, que tem bases militares americanas, tanto no Japão quanto na Coreia. No começo do período de reconstrução, ambos os países acabaram se beneficiando, né, um pouco de uma ajuda financeira, de transferência de tecnologia, etc. Né? A geração anterior, que sofreu, né, muito com a ocupação, vamos lembrar as datas, 1910 a 1945. Né? Então, são pessoas hoje que têm que ter com mais de 80 anos de idade para ter vivenciado isso. Então, tem um número pequeno. Né? A estratégia diplomática japonesa, ao longo do tempo, ela nunca foi de reconhecimento dos crimes de guerra. Né? Então, existem várias discussões, inclusive com coreanos, de várias atrocidades que foram cometidas, que nunca foram... O perdão nunca foi pedido. Né? Mas, atualmente, a nossa geração e a geração mais nova que a gente, 30 anos, 20 e poucos anos de idade, já não tem uma rixa tão grande com o Japão. Por quê? Primeiro, já não viveram, né, esse período de ocupação e tiveram pouco contato com as pessoas que viveram. Nesses últimos 20, 30 anos, eles nasceram, se criaram, estudaram num país muito moderno e desenvolvido. Aí uma questão assim da rivalidade. O fato da Coreia ter praticamente todos os índices econômicos terem ultrapassado o Japão, isso traz um certo conforto também, do tipo assim, pô, tudo bem, sofremos crimes de guerra, mas hoje somos um país mais rico, mais importante que o Japão. Quando a gente projeta isso para daqui 5, 10, 15 anos, a tendência é que essa diferença econômica só aumente, porque, infelizmente, enfim, o Japão é um país que parou economicamente, principalmente na tecnologia e na inovação, e é justamente onde a Coreia está muito bem posicionada, né, com, de novo, a produção de semicondutores, inteligência artificial, biotecnologia, etc. e tal. Então, as relações hoje elas são boas. O Japão tem um respeito muito grande pela Coreia hoje, coisa que não tinha muitos anos atrás. E a Coreia, claro, sempre teve e vai manter um respeito muito grande pelo Japão. Dando continuidade, a Fátima Gigliotti também fez um comentário similar a esse, até comentou agora no chat que a resposta que o senhor deu agora já responde a pergunta dela. Alicia Weber perguntou, né? Na verdade, é mais um comentário mesmo. Se possível, gostaria de ouvir um pouco mais sobre a questão econômica durante o processo de libertação e se ainda há uma semelhança na economia hoje em dia. Bom, o processo de libertação, né, pessoal? Veja, vamos lá. O processo de libertação ele ocorreu desde o momento que a Coreia foi invadida, então, desde 1910, né? Seja através de protestos, seja através de reuniões, de definições de planos futuros, etc. e tal. E vamos lembrar, em 1919, foi constituído o governo coreano na China.
né, em Xangai, justamente para dar uma visibilidade exterior, porque a imprensa local não estava cobrindo, né, de forma mais completa o que acontecia lá, na Coreia, nessa fase de ocupação. Desculpa, qual que era a pergunta mesmo, Clara? Fazer um texto tão grande. Ela perguntou se essa questão econômica, durante o processo da libertação, tem alguma semelhança na economia hoje em dia, no que é a economia hoje em dia. Ou se houve uma mudança Não, acho que significativa de lá para cá. a economia, sim, ela foi se alterando, né? Veja, não existia industrialização nenhuma, hoje é o segundo maior produtor de semicondutor do mundo. Então, ninguém vai de um lugar onde não tem nenhuma indústria para produzir semicondutor, né? A própria indústria ela tem um período de amadurecimento. Você vai produzir coisas mais básicas e cada vez, à medida que tem mais tecnologia, você vai conseguindo produzir produtos e serviços, né, de alta tecnologia e com valor agregado maior. Tá? Então, no início era algo mais rudimentar, prego, fita, tinta, martelo, ferramenta simples. Hoje em dia, tanques de guerra, mísseis, foguetes, aviões, e aí, como eu falei, né, biotecnologia, e processadores e tudo mais. Então, o que tem de muito comum em todas essas indústrias é a valorização do capital humano. O fato das pessoas estudarem, pesquisarem, produzirem. Hoje tem o maior número de produção científica, né? Para vocês, artigos publicados aí do mundo per capita é na Coreia. Ou seja, está sempre sendo... existe um incentivo muito grande para a pesquisa, para que essa pesquisa possa desenvolver aí economicamente o país, tá? Mas não se imaginava em 1960, em 1970, que em 2020 e pouco a Coreia seria aí um dos líderes globais em praticamente todas as indústrias, né? Acho que economicamente também tem uma questão muito significativa, que é a passar a ter os planos quinquenais e também a inserção dos chaebols na economia da Coreia. Eu acho que isso faz uma mudança significativa nesses dois períodos. Excelente, perfeito. Lorena, pode falar, Lorena, fica à vontade. Oi, boa noite. Meu nome é Lorena. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que eu tinha escrito no chat, mas ela talvez não tenha enviado ou se perdeu. Eu sou graduanda de Relações Internacionais, eu sou do Rio de Janeiro, e eu estou curiosa há um tempo sobre a possibilidade de bolsas de pós-graduação na Coreia. Eu fiz o meu TCC agora sobre um caso bem específico, né? Falando dessa questão do período colonial japonês, eu trouxe o caso da questão das mulheres de conforto, e como isso impacta nas relações bilaterais entre a Coreia do Sul e o Japão. E eu fiquei muito, muito interessada nesses temas a respeito de memória, de justiça histórica, a questão da relação da Coreia com o Japão e essa questão de como se trata a luta de identidade, né, identidades nacionais. E aí, quando se mencionou, né, até o meu professor orientador havia comentado sobre isso, que o governo coreano tem aberto bolsas de pesquisa, né, sobre a Coreia, né, no país, bolsas integrais, e eu fiquei curiosa. Como eu posso ver isso? É no consulado mais próximo? Como eu busco informações a respeito? Muito legal, Lorena. Tem alguns programas, tem programas próprios das universidades, tá? E tem um programa muito famoso que chama GKS, se não me engano é Global Korean Scholarship, alguma coisa assim, que aqui no Brasil ele é conduzido todo via embaixada. A embaixada fica em Brasília, então procura o site da embaixada, o Instagram,
E lá eles informam. Todos os anos, eles distribuem dezenas de bolsas, tá? Para mestrado, doutorado, curso de língua e cursos também mais de curta duração. E são, né, 100% gratuitos, né? Bolsa integral. Isso. Muito obrigada. Vou procurar. Imagina, boa sorte. A Débora Freire perguntou: há algum projeto ou intenção de trazer a aplicação do Topic para Curitiba no futuro? O que é aplicação mesmo? Do Topic, que Que tem é? São Paulo, Brasília, Recife. Que é o teste lá de O língua, né? teste de proficiência em coreano, Olha, não porque não tem em Curitiba. existe nenhum plano, tá, de trazer o teste, mas, assim, quanto mais gente perguntar, mais gente falar, pode ser que a gente em breve realize, sim. Anne Marg Dalberto perguntou: boa noite, existe algum acervo, arquivo histórico, com documentos sobre a Coreia em Curitiba que ajude na elaboração de pesquisa histórica sobre o país? O senhor conhece? Não. Em Curitiba, não, né? Acho que tem alguma coisa na biblioteca pública, tá? Que foi principalmente objeto assim de doação dos primeiros imigrantes, então, pessoas que hoje já estão com seus 80, 85, 90, estão ou já faleceram ou, né, doaram. Em São Paulo, sim, né? Aí tem o Centro Cultural Coreano, tem mais, enfim, tem mais opções lá que trazem um pouquinho mais da nossa cultura. Em Curitiba ainda não temos, estamos trabalhando aí para constituir também um centro cultural, onde a gente pode aí também receber esse tipo de doação, de fazer um mini museuzinho lá. Que massa. Vai ser muito interessante mesmo. É importante fazer essa descentralização, né? É um dos objetivos também da curadoria. Lilian, acho que essa é a última pergunta. Lilian falou assim: os coreanos veem como sucesso a estabilidade em grandes empresas, mas como vimos, não há emprego para todos e isso leva a uma alta pressão e a uma alta competitividade. Então, compreendi que empreender não é um modelo usual de carreira profissional. A legislação e política sul-coreana não favorece o empreendedorismo? Muito boa pergunta. Sim, né? Acho que a sociedade coreana ainda valoriza muito uma estabilidade no emprego, e principalmente se você tiver um emprego numa empresa desses grandes chaebols. Então, assim, você é vice-presidente de um negócio da Samsung, da LG, da Hyundai. Pô, você virou colher de prata, né? Virou, né, colher de prata e colher de pau, né? Você virou, né, de primeira classe, digamos assim. Então, o empreendedorismo ele não era muito incentivado, não. Então, é engraçado. A Coreia é um país de várias empresas pequenininhas, restaurantezinhos, lanchonetezinhas, banquinha, e poucas empresas gigantescas daí, que aí competem numa arena global. Aqui no meio não tem muita coisa. Engraçado. Mas esse momento que a gente está vivendo, assim, de transformações na economia tão aceleradas, a gente está vendo hoje um avanço muito grande, né, das empresas de tecnologia. Então, dificilmente surge uma grande indústria hoje e daqui 2, 3 anos ela é uma das maiores do mundo. Isso é praticamente impossível quando a gente fala de indústria mesmo. Mas quando a gente fala de tecnologia, de criação de plataforma, de sites, enfim, soluções tecnológicas,
a possibilidade de escalar isso de forma rápida é muito maior, né? Então, obviamente, isso também acontece bastante na Coreia. Eu acho que é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma coisa a colocar? Se não, a gente vai para a parte dos informes. Antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente, senhor Kim, pela sua presença aqui hoje. Foi muito profícuo a nossa discussão, e eu acho que todo mundo também gostou bastante do que a gente discutiu hoje aqui. Obrigadão. Eu que agradeço. Foi um prazer. Vitória, eu acho que agora vai para os informes, Vicky. Vou para os informes, um minuto. Deixa eu achar a minha tela. Eu acho vocês, mas eu não acho minha tela. Aí. Então, gente, aqui. Nós tivemos hoje essa palestra muito legal com o nosso querido cônsul honorário. Amanhã a gente tem a palestra com a professora Amanda de Moraes, na quarta com a professora Cristal e na quinta com o professor Lucas Rubio. Quem vier todos os dias vai me ouvir falar a mesma coisa todos os dias, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Além das palestras do ciclo, a gente abriu as inscrições para a leitura coletiva do ano que vem. Nós vamos ler Flores de Fogo. Eu vi alguém no chat comentar que quer ler Flores de Fogo. Então, assim, veja, é um alinhamento de planetas. Já pode se inscrever. É só correr lá no nosso Instagram que o link está na bio, né? Para inscrição. Além disso, a gente vai abrir a inscrição para as atividades da curadoria do ano que vem, em breve. A gente não vai falar a data ainda, a gente fala a data na quinta-feira, mas a gente vai abrir em breve. Então, quem quiser participar da curadoria, é só ficar de olho no nosso Instagram também, que a gente vai postar o formulário de inscrição e o edital em alguns dias, poucos dias. Um último aviso é: a gente não vai fornecer certificado para ouvinte nesta edição do ciclo. Então, não se preocupem com o que é com lista de presença, tá bom? Vocês não vão preencher lista de presença, formulário de presença, porque é uma atividade que a gente abre para o público, mas é voltada para os integrantes da curadoria, né? Então é isso. Muito obrigada, bebam água, fujam da chuva, passem hidratante nas mãos. Pode se inscrever independente de onde a pessoa mora, Luana. A ideia é justamente essa, é que a gente consiga formar um grupo diverso, que esteja em diversos locais mesmo, tá? As palestras a gente está gravando, então elas vão entrar no YouTube, tá? A gente vai subir elas, tá bom? Então fiquem atentos que a gente coloca lá. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada mais uma vez, senhor Kim, pela sua presença. Eu vou parar de gravar, tá? Só um instante. Boa noite. Boa noite, Eliane. Obrigada pela Boa noite, presença. Eliane. Muito obrigado, uma boa noite.